Guerra Espiritual 9. O meu pecado e a misericórdia de Deus. Mensagem do dia 7 de setembro de 2016. O Senhor é misericordioso para com todos os pecadores como eu, moradores do coração. E assim, você pode ter certeza que Ele será misericordioso com você. Foi-me dito que eu tenho que te dizer o que eu fiz hoje. Eu estou muito envergonhada de mim mesma. Por favor. Ok. Eu, mesmo assim, não estou procurando por simpatia. Eu estou agindo debaixo de obediência. Porque o que eu fiz, muitos de vocês estão fazendo. Quando estávamos em criação de ovelhas, sempre tivemos um muro para caminhar. Uma ou duas ovelhas que sempre quis sair do cercado, mesmo que elas estivessem frescas, com rações, prêmios e água no interior do cercado. Elas acabavam sendo comidas por um leão da montanha. Então aqui está o que aconteceu. Eu estou no processo de limpeza dos armários, por assim dizer, e a despesa da nossa cozinha, a despensa, estava uma bagunça monumental. Nós comemos um monte de alimentos naturais que compramos a granel. Por isso, havia todos os tipos de sacos de farinha, de aveias, de sementes de girassol, arroz integral e etc, etc, etc. Essas casas antigas de adobe não têm armários e é uma loucura. A cozinha mede cerca de 8 por 8 pés. Isto é muito pequena, muito pequenina. E eu tinha colocado algumas prateleiras onde eu guardava todas essas coisas e acabava terminando em caixas de papelão muito pequenas. Então estava tudo sujo, desgastado, insalubre e eu não estava conseguindo encontrar nada. E tudo estava vulnerável à poeira, que, por sinal, é muito grossa no Novo México. Bem, finalmente chegou o dia para limpar, mas eu não tinha qualquer lugar para colocar as coisas. Uma vez eu consegui essas caixas de papelão velha e sacos, então eu fui procurar na internet e encontrei gavetas de plásticos que eram bem grandes o suficiente e que se encaixavam nas prateleiras. Desde o início eu tinha um incômodo no meu espírito, mas eu sou teimosa. Eu fingi que não percebi esse incômodo porque eu tinha que ter essa organizadora de plástico. Afinal de contas, não está insalubre. Por isso pedi a Valerie para comprar estes para mim no Walmart. Nesse meio tempo, pouco vestígio do problema intestinal que o Senhor deixou como uma oferta ocasional para Ezequiel, ele se inflamou. Agora, eu quero deixar bem claro, ele teve uma grande cura e não é nada como era antes, não mesmo. Mas entre isso e a fibro, porque hoje outra tempestade veio e a fibro estava doendo fora do normal. E o Ezequiel teve que voltar para a cama. Eu olhei para ele na cama com um bloco de gelo e pensei: Senhor, isso é minha culpa? Será que eu abri uma porta tentando comprar essas gavetas, sabendo que eu tinha uma dúvida no meu espírito e pode não ser agradável para o Senhor? Eu tinha verificado com as promessas da Bíblia e ele não tinha me dado qualquer leitura negativa. Mas eu tinha uma dúvida bem no meu espírito. Eu queria rejeitar essa dúvida, mas quanto mais eu pensava nisso, pior eu me sentia. Então, eu chamei uma das minhas parceiras de oração e pedi para ela buscar do Senhor em meu nome
esperando que ela voltasse com uma palavra que não era minha culpa e que eu não abri porta. E essa dor que ele estava tendo era por causa das intercessões. Depois que eu fiz e que eu desci para a Bíblia mais uma vez, porque as 3 primeiras leituras que eu recebi foram ambíguas, eu disse: Senhor, se isso é minha culpa, por favor, deixe-me abrir uma passagem sobre culpa. E adivinhe o que eu abri? Sobre culpa. Por favor, não compre qualquer coisa a mais nessa lista. Isso foi o que eu disse para Valerie. E ela respondeu que ela seria capaz de comprar tudo e as gavetas, e havia um par de outros pequenos itens que eu poderia comprar também. Bem, então eu recebo uma chamada dessa parceira de oração e ela me disse: o Senhor disse que você não deve estar perguntando a ele essa pergunta porque você já sabe a resposta. Ela também disse que ela estava sob convicção pesada no momento em que ela perguntou para o Senhor. Ela tinha algumas questões que o Senhor estava alertando. Escusado será dizer que eu estava muito condenada e veio a ele arrependidos. E nos próximos minutos, e logo a dor de Ezequiel foi embora, assim que eu me disse arrependida. Bem, isso aqui é café pequeno para Deus. Orei e disse: Espírito Santo, por favor, nos ajude a organizar isso de uma forma limpa e segura, sem as gavetas. Porque realmente, pessoal, eu estava tão frustrada e eu pensei: como vou fazer isso sem gavetas? Nenhum lugar seguro para colocar as coisas onde fique longe dos ratos e até dos próprios animais. Em seguida, um amigo nosso apareceu para ajudar e descobrimos alguns grandes recipientes de planas Sterlite que se encaixam bem naquelas prateleiras. Então nós fomos trabalhar e ficamos organizando durante 5 horas e finalmente tudo que era para jogar fora foi jogado fora ou então limpo e organizado nos recipientes. O Espírito Santo me ajudou a resolver isso sem comprar as gavetas e eu estava insistindo que precisava. Mais tarde, após o culto, eu não vi o Senhor e eu lhe perguntei: o Senhor está aí? Eu não o culpo por não querer falar comigo depois de ter ultrapassado os limites hoje, Senhor. E ele começou muito claramente em uma voz baixa: eu não posso confiar em você. O meu coração se entristeceu. Preciso de mais obediência. Mesmo se você estiver sendo tentada, e especialmente quando você está sendo tentada, você tem que dizer para si mesmo firmemente: não faça isso. Por que você não consegue parar, Claire? Eu suspirei e me senti como uma criança sendo repreendida por seu pai. E eu pensei sobre isso e respondi: orgulho é a minha atitude teimosa, mas eu realmente precisava disso. Ele respondeu: viu como nós fizemos sem as caixas? E ficou muito bem. E eu poderia acrescentar: quando você vai aprender a confiar em mim? Senhor, eu não vi essa alternativa e eu não quero voltar para as caixas de papelão por causa dos ratos, dos sacos velhos e de camada de poeira. Então o Senhor me respondeu com muita compaixão:
Eu entendo, eu realmente entendo. E pela primeira vez em horas, o seu rosto se tornou visível para mim. Ele foi tão suave, eu podia ver claramente que ele me amava muito. E ele me compreendeu. Eu compreendi que tinha machucado o Senhor. Ele respondeu: mesmo quando você não pode ver uma alternativa e se sentir como se tivesse que ter isso, especialmente depois, mesmo assim você deve confiar em mim e não insistir em sua própria maneira. Aí eu disse: ai, Senhor, isso é muito difícil para mim. E realmente é. Simplesmente você sabe, essa compulsão de ter tudo limpo, ter as coisas em ordem, e é muito difícil. Enfim, eu estava pensando sobre Ezequiel e foi ele quem sofreu por isso. E que a nossa família, o YouTube, nunca entenderia. Ao invés de entender, eles pensariam que Deus era um duro tirano punidor. E o Senhor respondeu meus pensamentos. Mas eu lhes ensinei sobre a abertura de portas, e nós vamos falar sobre isso. Eu tenho um grupo inteiro lá fora que estão fazendo a mesma coisa, e eu quero que eles parem para o seu próprio bem. Eles estão sendo severamente fustigados e não estão sendo não está pronto para uma promoção. Eu quero que eles tenham ferramentas para entender por que eles estão sob ataque, para que eles possam fazer uma escolha informada. É por isso que eu quero falar abertamente sobre isso. Não é só para envergonhá-la. E ele continuou: você vê, amado morador do coração, eu não sou a média aqui como um Satanás que está perseguindo você como um leão rugindo. E ele fica apenas esperando você tomar a isca e esgueirar-se para fora do aprisco das ovelhas. Ele sabe que você está na segurança do aprisco e que ele deve te atrair para fora antes de te atacar. Então, ele envia um espírito de luxúria para inflamar você e o seu caminho. Assim como as Escrituras ensinam: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando juntamente com seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Esta é a passagem de 1 João 2, do versículo 15 ao 17. Eu só quero acrescentar aqui que se você tem que ter alguma coisa no mundo, você apenas tenha que ter. Mesmo que você sente que o Senhor não quer que você fique com Ele. Então, sendo assim, você ama o mundo mais do que ama ao Senhor. Esse é o lugar onde eu estava hoje, pessoal. Eu amei a minha cozinha limpa e organizada mais do que eu amei o Senhor. E eu nunca teria dito a Valerie para obter tudo aquilo, se eu estivesse consciente disso. E é engraçado. Eu tenho lido a Bíblia sobre luxúria. E essa é a escritura sobre luxúria. Ai, ai, outro suspiro. Eu estou tão envergonhada. E o Senhor continuou: não se trata de um Deus cruel e implacável. Trata-se de manter-se vivo, ficar seguro, mantendo-se fora do alcance de seus inimigos e avançar nos seus apetrechos e vocação.
Você vê, eu não posso te levar para outro nível até que você seja confiável sob pressão e tentação no nível que você está no momento. Se eu fizer isso prematuramente, você vai se bater e aqueles que estão levando vão sofrer também. Uma vez que aprender a levantar-se sob pressão, então eu posso dar-lhe os presentes que eu quero lhe dar pelas almas. Muitos de vocês anseiam pelo dom de cura e do conhecimento, mas eles vêm com um preço. Estamos no processo de aprendizagem agora. Por favor, moradores do coração, eu não nego-lhe certas coisas porque eu sou médio ou pequeno. Eu os impeço porque eu sei que no final aquilo vai te prejudicar e você depois vai sentir grande remorso. Então a lição aqui é: confie em mim, como uma alma muito sábia disse uma vez, tudo que Deus não fornece por você é de nenhum uso a você. Confia em mim. Se eu estou convencendo você do pecado e você está fingindo de surdo como se não pudesse me ouvir, você está abrindo mais portas para os demônios te peneirar. Não tem que terminar em tragédia e sofrimento se você simplesmente ouvir a minha voz e parar de pecar. Sua vida não tem que ser estéril e vazia de fruto, ou morna e sempre da mesma idade. Você pode sair deste lugar e sua chave é ouvir o sussurro, esse sussurro que eu coloquei bem em seu coração, dizendo: não faça isso.